literalmente, um amassado de risco é como o nome diz. Ó, você consegue observar que é um risco. Toda a atenção dele acaba ficando no centro, onde há a maior dificuldade em se levantar. Por que é importante você entender isso no primeiro momento? Porque quando a gente colocar a lâmpada, colocar ali a luminária para poder visualizar, talvez já tenha sido um pouco tarde. Ontem, conversando com o Hélito, como eu disse, ele é um cara iniciante, ali no Papo de Martelo, ele falou que uma das grandes dificuldades dele é justamente essa: saber quando entrar num trabalho ou sair de um trabalho. Tipo, o cara quando está começando, eu dei o exemplo para ele quase como se fosse uma criança. Cara, às vezes a criança, você tem um filho, talvez entenda isso, eu não tenho filho, mas eu acho que esse é um exemplo simples de ser compreendido por você que está aí do outro lado. Uma criança não tem muita noção de chegar perto de um cachorro que seja bravo, ou até mesmo de pular dentro de uma piscina. Para ela, tudo aquilo ali parece normal. Ela não sabe o risco que ela corre se ela pular numa piscina, e uma piscina de 2 metros, ela não tem nem a noção de nadar. Talvez ela nem saiba o que é nadar ainda. E a mesma coisa que pode acontecer com quem está iniciando. Ele vê um amassado como esse e fala: poxa vida, cara, um amassado normal, um amassado comum, tipo, deu um risco ali, tá tensionado, percebe que a proporção dele não tá muito grande, não é aquele tipo de amassado que pegou a porta por inteiro, mais ou menos assim, né? Não é um amassado que tá todo tensionado aqui. Então ele acaba julgando: não, cara, pequeno amassadinho na parte de cima, então não tem tantas complicações assim. Acaba combinando, às vezes, com o cliente um valor até irrisório ali pelo trabalho. Vê um trabalho desse, sei lá, R$ 150, eu acho que é o valor justo. Mas quando começa o desafio, quando às vezes a criança cai dentro da água, ela vê aonde ela se meteu, a baita enrascada que foi. E, cara, sinceramente deve ser horrível quando você se compromete a fazer um trabalho e não consegue entregar aquilo que você disse que entregaria para o seu cliente. Aqui, o que eu estou tentando te explicar é justamente isso: criar a percepção de que, opa, esse trabalho é uma zona de risco. Ou não, esse trabalho parece ser difícil de ser feito, mas não existe tensão nele. E a primeira coisa que a gente precisa observar, como eu estava dizendo lá, é justamente a tensão que está no meio. Ela me preocupa muito mais do que a tensão que está ao redor do amassado. Ó, ao redor dele, a pressão que ficou ao redor dele. Por quê? Porque toda a tensão do meio, do risco, aqui foi um guidão de uma moto, ela trouxe o redor. Então, quando eu começar a trazer o centro, pelo um processo inverso, imagina o que vai acontecer. Vai distensionar o redor dele também. Outra preocupação que eu tenho é aonde o amassado está. Cara, em 99% dos carros, nessa região, existem uma estrutura, existe um reforço, existe uma barra aqui, que eu acho que é a estrutura do vidro. Eu não sei qual que é o real motivo dos fabricantes colocarem aqui essa estrutura, mas eu acredito que seja justamente isso. Se você sabe, manda aí no chat o porquê. Então, a gente tem a dificuldade, número 1, a tensão do amassado, a pressão que está no centro dele, a proporção também, o tamanho, né? Não é um amassadinho de risco que está só até aqui. Olha até onde ele vai. Aparentemente, ele está quase até um pouco para cima do meio da porta. Então, é um amassado grande. E a gente tem a probabilidade de ter uma estrutura aqui embaixo. Pô, Wallace, se é certeiro ter estrutura, como é que você sabe se é um Mr. M, se adivinha, você tem visão raio-x? Não, cara, é um chute. Só que vai se tornando cada vez menos chute quando você aprende a fazer o que a gente vai ver nas etapas seguintes. Quando você aprende a visualizar toda a estrutura da lata. Muitos de vocês já participaram de várias aulas que eu dei aqui nas terça-feiras, ao vivo, né, à noite.
E muito de vocês também talvez já pegaram essa sacada. Tipo, eu olho o amassado por inteiro, mas ao mesmo tempo eu tento olhar a peça por inteiro. Que peça? Qualquer uma, cara. Que seja teto, que seja paralama, que seja tampa traseira, que seja porta igual a essa. Eu tento olhar todas as áreas. Eu tento olhar esses cantos aqui, ó, praticamente essa parte da estrutura, quase que colocar a cabeça, colocar a mão, visualizar aonde estão os reforços. Às vezes tem um no meio, às vezes tem outro aqui. Acho que a maioria das portas tem 2 reforços de estrutura. Por que isso? Porque isso é o que faz a criança não pular num rio que não sabe nadar. Isso que me dá a percepção de, caramba, cara, lembra uma vez que eu fiz um Civic? O amassado estava mais ou menos assim. Nossa, agora ele pegou um amassado de risco, acabou não pegando numa área que tem reforço. Nossa, tem as dificuldades do amassado de risco, porém, eu sei aonde ele está quando eu estou fazendo um orçamento. Às vezes o cliente parou aqui, ó. Tá o cliente aqui. E aí, Wallace, quanto que fica para fazer esse amassado? E eu já sei tudo que está aqui por trás. Eu já sei qual é a estrutura da lata, eu já sei que está debaixo do reforço ou não, eu já sei que o amassado está tensionado ou não, eu já sei praticamente as ferramentas que eu vou fazer, eu já sei o tempo que eu vou levar, eu já sei o valor justo que eu posso cobrar pelo trabalho, eu já sei como fazer o cliente se sentir encantado pelo orçamento que eu vou dar, porque, cara, não é o primeiro orçamento, já é o segundo, já é o terceiro, uma peça com as mesmas características. Às vezes no primeiro orçamento eu falei isso, eu testo alguma coisa no segundo. Às vezes eu falei isso no segundo, eu testo uma coisa no terceiro. Enfim, essa primeira parte é a parte da oportunidade. Você tem a capacidade de aprender. Você pode achar valiosa ou simplesmente você pode descartar. Não, cara, não tem nada a ver essa primeira parte, não. O negócio é meter a ferramenta na lata, o negócio é sair levantando o amassado, o negócio é cobrar o valor pelo trabalho e depois veja o que dá lá no final.